pessoal, vamos voltar então. Vamos falar agora sobre modelos de processo, ok? Modelos de processo, então, vão ser aí aqueles também conhecidos como paradigmas de processo, vão ser aqueles modelos genéricos, ou seja, onde a gente sabe que eles servem como base para muitos outros processos de software. Por isso são chamados modelos de processo, faz sentido, né? Então aqui tem algumas imagens que vocês podem encontrar quando se fala de modelo de processo. A gente vai falar especificamente de três deles, né? E aí a gente vai começar falando do modelo de processo cascata, ok? O que é legal falar do cascata? Ele é conhecido como ciclo de vida do software e é legal falar dele porque todo mundo sabe falar dele. O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que é muito comum vocês encontrarem uma boa literatura sobre ele na internet, em artigos e tudo mais. De um modo geral, as pessoas entendem muito bem como funciona o cascata, até por ele ser o primeiro modelo de processo, né? O primeiro momento em que alguém se preocupou em definir como produzir software, né? Então, a gente está falando desse cara, mas a gente está falando dele em um contexto muito interessante. Vamos pensar que você está lá em 1970, os sistemas começaram a ficar complexos e alguém falou: olha, não dá para continuar desenvolvendo desse jeito. Cada um faz de um jeito. Eu vou trabalhar numa empresa fazendo uma coisa para computação e quando eu chego em outra empresa, lá é totalmente diferente. Se duas pessoas que desenvolvem sistemas computacionais em lugares diferentes conversarem, elas não se entendem, então cada uma tem uma maneira de fazer. Então, esse modelo de processo ele surgiu desse momento, um momento em que a computação estava crescendo, os sistemas estavam ficando muito complexos e as pessoas precisavam definir um molde, ou seja, um passo a passo de como fazer software, ok? A gente vai falar aqui então de cada uma dessas fases desse modelo de processo. Vocês percebem o porquê que ele se chama cascata, não? Olhando assim para ele, não tem nada familiar para vocês? Olha só, se você olhar bem de pertinho para ele, você vai perceber, acho que vocês conseguem ver meu mouse aqui, né? Vocês vão perceber que ele vai descendo como uma cascata, olha só que legal. Vamos falar de cada uma das fases dele, então, para a gente entender o que o pessoal pensou num primeiro momento sobre o processo de software, ok? Então, primeira coisa, definição de requisitos. Já falamos sobre definição de requisitos, que é um passo básico, né, de todos os processos. Falei no vídeo 1 dessa aula de hoje. Então, é o momento em que você vai definir requisitos formalmente, como eu disse lá no vídeo anterior. Não tem muito segredo, não é muito diferente e, como eu falei para vocês, sempre vai ser necessário definir requisitos, ok? No segundo momento, a gente vai falar então sobre projeto de software. Projeto é aquilo que a gente estava fazendo na nossa aula anterior. É óbvio que não é só aquilo, né? Porém, processo de software, projeto de software é basicamente entender o que eu vou resolver primeiro, projetar como eu farei essa solução antes de resolver de fato o problema. Então, quando você está falando de linguagem estruturada, é fazer um fluxograma, como a gente fez na aula anterior. Quando a gente está falando de linguagem orientada a objeto, é usar a linguagem UML, né, que é uma linguagem unificada de modelagem que vocês vão ver também durante o curso. Porém, projeto de sistema é algo tão assim abrangente e bem maior do que o fluxograma que a gente fez no quadro, que vocês vão ver aí, vão ter durante a formação de vocês, não só vocês, mas toda analista de sistemas tem disciplinas específicas para ensinar você a projetar sistemas. É uma atividade muito importante. Então aí foi definido uma maneira genérica de projeto de sistema e software. Então a ideia era, por que de sistema e software? Não sei se você consegue, né? Eu estou aqui esperando uma resposta da minha câmera, ela não me disse, então vou falar para você a resposta, já que vocês estão quietinhos hoje. Projeto de. É difícil, né, gente? É diferente. Projeto de sistema e software porque sistema e software são coisas diferentes. Meu Deus, não acredito, professora. Como assim? O que é sistema? O que é software? Como são coisas diferentes? Pois é. Sistema é todo sistema computacional. Então, é algo que está disposto a resolver um problema seu, um script que faz alguma coisa, uma tela que você dá uma entrada e te dá uma resposta, processa uma informação, ok, um sistema computacional.
que é um software? O software, ele é o conjunto não só de um sistema, a tela que resolve um problema, porém, para a gente chamar algo de software, ele tem que ter documentação, tem que ter toda essa definição de requisitos, como eu falei para vocês, que é um contrato formal definindo o que aquele software faz, o que ele não faz, tem que ter manual, enfim, software é o conjunto da obra, então seria o mundo ideal quando se aplica engenharia de software. Então, software é algo que tem manual, que tem documentação, então se uma outra pessoa pegar para modificar, ela consegue olhar em linguagem formal, né, da computação, como foi feito, por que foi feito, quando foi atualizado, né, modificado, enfim. Isso é software, ok? Então, por isso aí está escrito o projeto desse sistema é software, ok? Então, vale para os dois. Implementação e teste unitário. Pois é, defini meus requisitos, falei que vou resolver de tal maneira, de X maneira, de Y maneira, e agora chegou um momento em que é necessário implementar, né? Implementar na computação, vocês vão ver muito essa palavra. Implementação é nada mais nada menos do que colocar em código, em linguagem de programação, o que você imaginou para aquele sistema, ok? Então, implementação. Uma questão interessante que tem aí nessa caixinha é implementação e teste unitário. Okay? O que é teste unitário? Teste unitário é porque nesse momento aí as pessoas pensavam no software sendo vários pedacinhos isolados que depois iam se juntar e formar um sistema só. Então, por isso o teste unitário. Unitário quer dizer que eu desenvolvi vários pedacinhos do software e agora eu tenho que testar cada um desses pedacinhos. Então, implementei e testei todos os pedacinhos. Implementei cadastro de usuário, testei cadastro de usuário. Implementei cadastro de produto, testei cadastro de produto. Ok? Vamos agora então para integração e teste. Bom, integração e teste de sistemas. Eu já comecei a falar no slide anterior para vocês, né? Vocês sabem que eu adianto meu slide. Então, fiz o meu software pequenininho, teste unitário, lembra? Eu fiz pedacinho por pedacinho. O que eu vou fazer agora? Então, eu fiz um cadastro de cliente, um cadastro de produto, um cadastro de vendedor. Agora, eu tenho que ligar essas informações. Eu preciso ver se esse sistema funciona tudo junto, ok? Então, a gente está vindo aí de um momento, né? Esse conceito foi feito em um momento em que simplesmente você tem um cadastro de pessoas computacional, já era uma evolução, ok? Então, por isso, integrar e testar o sistema. Então, se for necessário fazer uma integração desses cadastros para gerar uma venda que diga quem foi o vendedor, qual produto foi comprado por qual cliente, você vai integrar e testar o sistema. E aí, terminei meu software, entrego? Pois é, aqui vem a fase mais longa do ciclo de vida de software ou do modelo cascata, como você quiser chamar ele. Porque é a fase mais longa, né? O sistema ele vai ser instalado, colocado em uso. E aí, como eu disse, o sistema tem que sempre evoluir. Então, essa fase vai durar muito, né? Por mais que o desenvolvedor às vezes tenha um pouco de medo da manutenção, é legal falar para vocês que a maior parte dos desenvolvedores hoje acabam trabalhando com manutenção, né? Com software legado, que a gente chama, que é um software que já existe, já está em funcionamento e você vai ter que dar manutenção nele. Então, sim, essa é a fase mais longa do ciclo de vida. Por quê? Porque depois que ele foi colocado em uso, as pessoas vão usar ele por anos e você vai dar a manutenção e manter ele em operação. Ok? Ok, vimos o cascata. O que eu preciso que você guarde na sua mente, no seu coração, sobre o modelo cascata? Guarda no teu coração que esse modelo aqui, você faz tudo e entrega no final. Beleza? Então, conversa com o cliente lá no começo, entrega no final. Esse aí é o que você precisa decorar.